Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso curso que se inicia hoje, 17 de agosto, mas que vai ficar disponibilizado para você utilizar aí no YouTube à vontade. Nosso curso, oferecido pela FURG, tem o título de C.S. Lewis, escritor, filósofo e teólogo, que será ministrado por mim, professor Joás Mello, atualmente, no ano de 2023, doutorando da FURG, sob orientação do professor Walter Fritsch. Então, vamos lá? Inicialmente eu vou dar umas direções gerais sobre como a banda vai tocar, sobre como vai ser o nosso curso, tá bom? Então, se você está literalmente inscrito no curso, fica ligado. As nossas aulas serão transmitidas inicialmente pelo YouTube, pelo meu canal. Então, você vai jogar no YouTube. Se você recebeu o e-mail com o link do grupo do WhatsApp, entra lá no grupo do WhatsApp que a gente vai estar explicando isso aí tudinho, tá bom? Até o link do canal vai estar lá. Nossas aulas serão ministradas inicialmente por 1 hora no YouTube, para não correr risco ali de uma conexão negativa, uma conexão problemática, deixar a gente na mão. E depois a gente vai ter ali meia horinha, das 8h30 às 9 da noite, para a gente discutir, bater um papo, se conhecer melhor. Afinal, não vai ser um curso à distância, vai ser um curso meio síncrono e meio assíncrono, tá bom? As nossas avaliações, então, se você está ligado na avaliação... E, gente, a avaliação nossa vai ser nivelada. Como assim? Eu não sei se você é professor de federal, não sei se você é professor universitário, não sei se você é aluno de graduação, se você é estudante de pós-graduação, não sei se você ainda está se preparando para entrar na academia, ou se nem tem interesse, mas que tem interesse em C.S. Lewis. A gente procurou uma avaliação que se adequasse a todos. Por isso, a nossa avaliação será uma reação quinzenal aos conteúdos vistos, ao conteúdo visto via Google Forms. Então, se atenta aí para entrar no nosso grupo de WhatsApp, que lá eu vou estar lançando um link do Forms e você vai preencher com seus dados e fazer uma reação crítica às nossas 2 aulas, tendo em vista que será uma reação quinzenal. Então, você que tem mais carga acadêmica, prepara uma reação bem densa, bem refletida mesmo, e você que está iniciando, dê o seu melhor também. Nossa certificação, para você que está na graduação desesperado para conseguir aí suas horas complementares, será de 45 horas, oferecidas pela Federal do Rio Grande, no Rio Grande do Sul, tá bom? Não é a URGS, é a FURG. O início das aulas é hoje e a gente pretende ir, se Deus quiser, até o dia 30 de novembro. Pode avançar? Nossos objetivos, você está se perguntando o que eu estou fazendo aqui? Nosso objetivo é analisar parte da obra do C.S. Lewis. Hoje a gente vai começar conhecendo quem esse camarada é. Com isso, a partir da análise, a ideia é que a gente fomente pesquisas e discussões em todas as esferas lewisianas, como escritor, filósofo e teólogo, tendo em vista que, no Brasil, o C.S. Lewis ele não é ainda assim tão explorado quanto poderia ser. E ressaltar a partir disso a relevância do autor na ficção, na filosofia e na teologia, como eu já disse anteriormente. Nosso curso ele vai ser destrinchado nessas aulas. A nossa aula de hoje é uma apresentação geral do autor, da obra e da relevância que ele tem. Partindo disso, para a gente chegar nos nossos objetivos para trabalhar Lewis e a alegoria, a gente vai estar discutindo na próxima semana, na próxima aula, se a literatura tem uma função. Ela pode ter uma função? Ou será que não? O que é literatura, afinal de contas? Depois a gente vai estar tratando Lewis e a alegoria, relação do autor com a literatura engajada, contexto histórico do autor. Hoje a gente vai ter uma ideia, uma curta biografia dele, mas depois a gente vai ver o contexto histórico. Depois, ele como escritor, as influências, como teólogo, foco na sua conversão, e como filósofo, as confluências entre seu discurso e ficção, e também as suas influências, tá bom? Eu esqueci de mandar ele botar para gravar. Tu grava para mim, por favor, o tempo para eu não me exceder. Eu acho que deve ter uns 5 minutos aí. Então vamos lá, para a gente fazer tudo nos trinks. Depois a gente vai ter uma aula só sobre cristianismo puro e simples. Depois só sobre milagres. Depois sobre, e aí a gente já vai entrar na ficção dele, tendo em vista que a gente vai explorar o teólogo Lewis, o filósofo Lewis e aqui o escritor. Mas não vai parar por aqui, ainda vai ter outro slide sobre isso. A gente vai estar trabalhando o Grande Divórcio ou o Grande Abismo, depende da sua tradução, mas é a mesma obra. E o regresso do peregrino, que não é o peregrino da alvorada se você está com as crônicas de Nárnia na cabeça, tá bom? Avança para mim, por favor. Para frente, acho que voltou.
Isso, muito bem. Isso, e aqui depois, a partir do dia 12 do 10, a gente vai começar a falar das Crônicas de Nárnia, que são 7 crônicas, então não vai dar pra gente trabalhar detidamente cada uma delas, mas eu separei 2 aulas pra gente falar. Primeiramente da primeira parte das crônicas, ali da primeira à terceira, e depois da quarta até a 7ª. Depois a gente vai estar dando ênfase em algo que é muito menos ainda analisado no Brasil, na obra de Lewis, que é a trilogia cósmica. A gente vai estar estudando como Lewis trabalhou ali com ficção científica e tudo mais, analisando Além do Torrente Silencioso, Perelandra e Aquela Fortaleza Medonha, os 3 livros da trilogia cósmica ou trilogia de Ransom. Depois a gente vai voltar para analisar um pouquinho o Lewis filósofo com a abolição do homem e vocês vão entender como essas 3 aulas vão falar a mesma língua e por fim, na verdade por fim não, depois na penúltima aula a gente vai estar trabalhando a relevância contemporânea dos escritos de Lewis e na última aula de fato, ali no dia 30, a gente vai ver como é que o calendário vai andar, a gente vai estar trabalhando com as reações de vocês, tentando entender, tentando ver um apanhado geral, o que vocês pressupunham e o que o curso foi, como o curso colaborou com a formação de vocês, de alguma forma. Mas, vamos para frente? Lewis, vida, obra e impacto. Vamos lá. Lewis, ele nasceu em 1898, na cidade de Belfast, na Irlanda, que hoje é Irlanda do Norte. Ele nasceu ali, acho que demorou cerca de 20 anos para a Irlanda se dividir ainda. Ele participou ali da época de algumas segregações, o pessoal estava ali na busca pela independência, enfim. Ele foi filho, né, obviamente, de Albert James Lewis e Florence Augusta Lewis. Ele, advogado, e ela, filha de um clérigo, obviamente, respectivamente. E aqui vocês podem observar a Florence, ou Flora para os íntimos, e aqui o Albert, com seus filhos, C.S. Lewis e Warren Lewis. E gente, quando ele tinha 10 anos, a sua mãe faleceu. A gente vai estar dando uma ênfase, a ideia agora é pegar uma cronologia, depois a gente vai dar uma ênfase bem detida em cada ponto desse. Aos 10 anos, a mãe, Flora Lewis, morre. E ele começa a vida em internatos. E olha que interessante. No seu livro, Surpreendido pela Alegria, Surprised by Joy, em inglês, o Lewis ele vai nomear o capítulo que ele vai falar dos internatos de campo de concentração. Mas o capítulo que ele vai falar de guerra, ele não vai chamar de campo de concentração. E para um cara que participou da Primeira Guerra Mundial e que viveu durante a Segunda Guerra Mundial, chamar os internatos de campos de concentração, você já pode imaginar a ideia que ele teve dos internatos. Aqui a gente pode ver o Lewis no período de guerra e aqui na entrada de Oxford. Ele é esse camarada aqui, não tão alto quanto seus colegas, mas vamos discutir um pouquinho sobre isso. Depois do período de internato, ali no último internato que ele viveu, que foi em Bookham, em Great Bookham, ele conheceu o tutor William Thompson Kirkpatrick. E ele recebeu aulas particulares ali em torno de 1914, você já pode ver que a gente está chegando ali na cronologia da guerra. O Thompson, o Kirkpatrick, ou o Marreta, The Great Knock, o Marreta seria em português, que o cara era de fato pesado, ele vai ter uma grande influência na vida de Lewis, como a gente vai ver mais pra frente. E ele é o cara que arregimenta Lewis, preparando-o para lançar na Oxford University. Em 1916, depois de 2 anos, com o Kirkpatrick, ele é aceito na University College de Oxford, para que em 17, ou seja, ele chegou lá todo animado, caramba, agora a gente vai começar a estudar e tudo mais, mas em 1917 ele é não convocado. Ele teve ali umas discussões com seu pai, se ele fosse convocado, tipo, se você é forçado a ir para a guerra, você iria naquela época como soldado raso. Mas se você se oferece, você não entraria como soldado raso. Você já entraria com alguma patente, até pelo conhecimento que ele tinha e tudo mais. E ele junta-se ao exército e é nomeado segundo tenente e serve na França, onde a guerra foi mais dura, onde foi mais complicada, perto de Arras, na França. 1 ano depois, ou seja, ele serviu durante ali cerca de 1 ano, tem ali uma diferençazinha de meses, ele é ferido na guerra e, portanto, repatriado,
é interessante que durante esse período, o Lewis conheceu um grande amigo, o Moore, o Pat Moore. E o Moore, ele, durante as saídas, o Lewis estava um pouco distante do seu pai, a gente vai falar um pouco sobre isso. E nas saídas, nas férias, entre aspas, que eles tinham da guerra, ele, que deveria visitar a família, ele não visitava o seu pai, porque ele teve muitos atritos com seu pai após a morte de sua mãe. Ele fala que, em Surprised by Joy, em Surpreendido pela Alegria, que foi como a mãe morresse e o pai dele morresse juntos. Então, ele ficou muito apegado ao seu irmão, como foi por toda a vida. E com o Pat Moore, ele começa a frequentar a casa do Moore, e ele fica familiarizado com as famílias e tudo mais. Nas férias, ele vai para a casa do Moore. E a família do Moore vai começar a se preocupar com os dois, obviamente. Eles vão fazer ali um pacto, caso um morra, o outro cuide da família. E eles vão começar a desejar que o Lewis se fira em guerra. Porque se você se feria na guerra, tipo, ferimento grave que te impossibilitasse, você era repatriado. E é isso, exatamente isso, que acontece com o Lewis. Mas, infelizmente, o Moore morre e o Lewis assume a tutoria ali da senhora Moore e da irmã do Pat. Em 1918 ele é ferido na guerra e repatriado. Em 1919, portanto, depois de um ano, ele retoma seus estudos finalmente em Oxford. E, depois de um tempinho ali, ele se forma, ele é convocado para ser professor de língua e literatura inglesa no Magdalen College de Oxford. E aí vocês já podem ver que o cara foi um pouquinho importante, né? Aí, capa da revista Time. Em 1931, até então, a gente vai dar uma ênfase mais tarde, mas até então, o Lewis, ele era um ateu convicto nesse período de Oxford. Ele, como a mãe era filha de clérigo, embora na família eles não fossem tão religiosos, não eram católicos, eram anglicanos, mas a religião estava presente ali nos sacramentos, no enterro, no batizado. Ele, com 1 ano, foi batizado na igreja anglicana. Nunca praticaram de fato a religião. Mas o Lewis, no decorrer de sua vida, ele perde a sua fé completamente, partindo ali da perda da sua mãe. Mas, em 1931, aqui, só reafirmando uma visão bem geral da coisa, em 1931, ele percebe, em conversa com Tolkien, que o cristianismo é o mito verdadeiro. E aí você deve estar pensando, mas tipo, religião cristã se denomina mito? Calma que a gente vai explicar mais pra frente. E a partir daí, gente, ele começa a ser, a partir da sua conversão, ele começa a ser o C.S. Lewis que a gente conhece e ama. Ele começa então a publicar as suas grandes obras. Sua grande obra de ficção, primeiramente publicada, mas não tão grande assim quanto as outras, foi O Regresso do Peregrino. Em O Regresso do Peregrino, a gente vai falar sobre ele em uma das aulas futuras, o Lewis, ele vai meio que pegar, obviamente, o Peregrino do John Bunyan, talvez você conheça, onde o John Bunyan narra a saga de Cristão até o Reino dos Céus. E aí ele vai narrar como o cristão passa ali, conhecendo muitos personagens que tem, por exemplo, personagem de tentação, personagem soberba da vida, concupiscência dos olhos, bem na pegada cristã, obviamente. O John Bunyan ali na Idade Média, perto de Lutero. E o Lewis pega todo esse aparato e coloca para o seu tempo. E coloca como se fosse ele, o John, do Peregrino, o João em português, nossa tradução está como João, e ele vai narrar todo o seu período de conversão, desde o conhecimento e rejeição pela religião, até passar por todas as fases da vida e reconhecer a Cristo mais para frente. Então, em 36, 1 ano depois, ele publica a sua grande obra que vai ser crítica, a obra do literato, do crítico literário, do teórico da literatura, C.S. Lewis, vai ser Alegoria do Amor, que também tem facetas bastante interessantes. Depois, ele deslancha. 38, ele publica Além do Planeta Silencioso. 1940, O Problema do Sofrimento. A gente vai estar falando sobre eles um pouquinho mais para frente. E aqui note, em 1940 para 41, vai começar a Segunda Grande Guerra. E o Lewis, ele é convocado para substituir um radialista na BBC de Londres. De Londres? Isso, na BBC de Londres, exatamente. E ele começa a dar palestras na BBC. Essas palestras depois são compiladas e se tornam o volume que a gente conhece como Cristianismo Puro e Simples. Ele
Tipo, foi convocado só para substituir o cara. Mas gostaram tanto do cara, da forma que ele falava de Cristo, do Evangelho, da teologia, e falava tão na linguagem do povo, não falava de forma erudita, como os teólogos da época estavam acostumados, que o pessoal, não, você vai ficar. E aí ele dá 7, 8 palestras, se eu não me engano, lá na BBC. Fica de vez mesmo. Depois ele começa a participa de 4 entrevistas, na verdade, não palestras. Depois, Cartas de um Diabo, Carta de um Diabo a Seu Aprendiz, Screwtape Letters, em inglês. Depois, no ano seguinte, faz 12 palestras à BBC, publica Perelandra, o segundo volume da Ransom Trilogy, da trilogia espacial. Em 1944, ele faz mais 4 palestras à BBC, publica então, fechando assim a sua trilogia cósmica, Aquela Fortaleza Medonha, That Hideous Strange. Deve estar um pouquinho diferente, talvez na tua tradução, mas o tradutor de Fortaleza, alguns traduzem como Força Medonha. Ele vai dizer que estava ali no inglês arcaico, enfim, o Lewis era cheio desses negocinhos. No ano seguinte, ele publica então Grande Abismo ou Grande Divórcio. Em 1947, ele publica sua obra filosófica puramente na pegada da filosofia, que é Milagres, e no mesmo ano ele é capa da revista Time. Ou seja, aqui a gente poderia marcar como se fosse o grande ápice, mas ele ainda não tinha se tornado o grande Lewis escritor. Os seus livros eles já começaram a vender muito, mas é só em 1950 que ele publica O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, primeiro volume da saga das Crônicas de Nárnia. E aí a gente vai andando mais para frente, e já vamos para a fase final da vida dele. Em 52, 2 anos depois de publicar As Crônicas de Nárnia, ele publica Cristianismo Puro e Simples. Em 54, ele assume a cátedra de Língua e Literatura Inglesa Medieval e Renascentista na Universidade de Cambridge. Isso mesmo, gente. Ele, enquanto ateu, teve muito sucesso em Oxford. Mas ele começou, quando se tornou cristão em 31, a enfrentar certas dificuldades em Oxford e tudo mais. E ele é então transferido, ele consegue ali ser transferido para Cambridge, onde ele vai assumir a cátedra de Língua e Literatura Renascentista. Em 1955, ele publica a sua autobiografia, conhecida como Surpreendido pela Alegria. No ano seguinte, ele casa-se com Joy Davidman, que é essa senhora simpática que você está vendo aqui do lado dele. E a gente vai falar mais um pouquinho na frente sobre esse romance de Lewis, porque esse casamento não foi bem um casamento, ele casou com ela, e aí vem a fofoca, ele casou com ela só para que ela tivesse cidadania britânica, porque ela era americana. Então foi um casamento meio aqui arranjado, meio mais politicamente do que um casamento de fato. Só que 4 anos depois, ele publica Os Quatro Amores e a Joy morre. Com a morte da Joy, que eu não vou dar muito spoiler agora, a gente vai falar mais pra frente um pouquinho, ele publica Anatomia de uma Dor. No ano seguinte, um ano após a morte de sua já amada Joy, ele é diagnosticado com dilatação da próstata e morrendo em 1973, aos 65 anos de idade, no mesmo dia, junto com John F. Kennedy, presidente dos Estados Unidos, que teve aquela morte terrível pelo atentado. Vou pegar água aqui. Sim, gente, esse slide aqui é importante. Porque a história de amor de Joy e C.S. Lewis, ela foi retratada nesse livro aqui, Shadowlands, que está disponível no YouTube como Terra das Sombras, se eu não me engano. E ele foi interpretado pelo Anthony Hopkins, um dos grandes aí cineastas que a gente tem no mundo. Pode avançar. Ok, então vamos falar um pouquinho sobre a infância de Lewis. A gente já teve uma visão geral de uma cronologia da sua vida, mas como foi a infância desse jovem garoto? A alegria. O Surprised by Joy, gente, ele não tem esse título à toa, porque o Lewis, ele tanto no Surprised by Joy quanto no Regresso do Peregrino, ele vai afirmar que toda a sua vida foi uma busca pela alegria. A alegria é essa que ele conheceu durante a infância. Ele, enquanto brincava com seu irmão, ele, enquanto fazia coisas com sua mãe, ele estava ali aproveitando e ele contemplou, teve uma percepção da estética. Ele viu pela primeira vez a beleza. O Surprised by Joy tem a brincadeira porque Joy é o nome do amor da vida dele,
então seria Surpreendido pela Joy, Surprised by Joy em inglês. Mas o foco desse livro é como ele partiu do conhecimento da alegria, passou por muitas coisas e retornou no final da vida a conhecer a alegria novamente. Mesmo no livro Anatomia da Dor, em que ele vai trabalhar na anatomia de um luto, algumas versões trazem assim, que ele vai trabalhar como ele lidou com a morte da Joy e como ele ressignificou tudo isso a partir da sua visão cristã. Ele vai mostrar que nem tudo está perdido a partir de um luto, a partir de uma grande perda. Então ele vai enfocar aspectos bem interessantes do luto e como um cristão deve lidar com o luto. Porque, afinal de contas, todo o escopo de toda a obra de Lewis é sempre na pegada do cristianismo. Então, vamos lá, seguindo em frente. Brincadeiras imaginativas com seu irmão. E aqui, gente, eu tirei algumas citações do próprio Surpreendido pela Alegria, tá bom? Então a gente vai ver a infância do Lewis comentada pelo próprio Lewis. Mas, e aí é interessante de ressaltar, que um dos grandes atores da atualidade, o Alistair McGrath, ele fez essa biografia do Lewis. E é uma biografia tardia, você pode estar se perguntando qual a utilidade de fazer uma biografia tão tardia de um camarada que teve tantas biografias publicadas, como Walter Hooper, Roger Lansling, que foram caras que conheceram o Lewis em vida. E o McGrath, não, muito pelo contrário. Só que o McGrath, ele vai fazer uma biografia crítica. Ele vai elencar aspectos das outras biografias do Lewis e vai colocá-las comparativamente com o seu próprio estudo da vida do Lewis. E é interessante que nesse livro o camarada comete a ousadia, mas muito bem embasado, de discordar do próprio Lewis sobre algumas datas como o evento ali da sua conversão, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Brincadeiras imaginativas com seu irmão. Sua primeira história como irmão mais velho. Isso. Como irmão mais velho, ele me precedeu na transição dos desenhos aos textos. Chamava-se o Jovem Rajá. Ele já tinha feito da Índia o seu país. A terra dos bichos era a minha. Gente, o Lewis, ele vai se introduzir no mundo da literatura, no mundo da imaginação, no mundo da estética, inicialmente a partir de desenhos. Então ele vai retratar que certa vez fez um brinquedo com seu irmão, e aí na percepção, no Surprised by Joy ele fala sobre isso, na percepção dele, aquele brinquedo com as cores, com as luzes, e ele sentia uma pura alegria nisso. Então ele vai começar a desenhar. Só que a família Lewis, eles tinham um problema no polegar. Então ele percebe muito cedo que ele não seria um bom construtor de brinquedos, nem um bom desenhista. Então, precedido pelo seu irmão Warren, que ele chamava de Warnie, e é interessante falar sobre isso, porque, tipo, C.S. Lewis, o nome completo do camarada é Clive Staple Lewis. Staple é grampo, tipo aqueles grampos de página. Então, ele não gostava do seu nome. Ele, Clive Staples Lewis. Não, eu queria um nome mais fácil, um nome mais pronunciável. E aí ele chega, muitas teorias têm como ele chegou nesse nome, no Jax. Aí ele, não, eu quero me chamar de Jax. Tanto é que, se você for pegar uma biografia dele feita pelo Walter Hooper, feita pelo Roger Lansling, você vai ter muitas referências de amigos próximos dele, até alguns ousados no YouTube chamam ele de Jack, a literatura do Jack, mas os amigos dele, próximos mesmo, chamavam ele, na verdade, de o Jack Lewis. Mas, como eu, certa vez, estava conversando com a minha orientadora, não a minha orientadora do doutorado, mas a minha orientadora anterior, e ela comentou, Joás, sobre o meu trabalho, né? Joás, você não pode trabalhar com o primeiro nome do autor, porque você não é amigo dele. Você é um teórico sério, um crítico sério, então você tem que trabalhar com o sobrenome. Então, a gente não vai só trabalhar com Lewis aqui, mas como Clive Staple Lewis. Então você aí tá aí com a curiosidade, se vê alguém falando Jax ou Jack Lewis é também o C.S. Lewis. Jack e Warren, que era o Warren. Então vamos lá. O Warren Lewis, não Warren, ele iniciou-se na escrita. Os meninos ainda crianças, eles estavam lá escrevendo, adoidado e tudo mais, e ele já vai criar o seu primeiro conto. O Warren ele não teve muito sucesso literariamente falando, mas ele deu um grande apoio ao C.S. Lewis,
na sua escrita criativa. E até na vida, quando eles chegam ali na idade adulta, quando o Lewis volta para Oxford e vai para Cambridge, ele se muda juntamente com o Warren. E eles começam a morar juntos, porque o Warren estava tendo problemas ali com o alcoolismo e tudo mais, e os dois moram juntos para se ajudar, até que ele conhece a Joy, e a Joy vem morar juntos também. Então vamos lá. Ele já tinha feito da Índia seu país, a terra dos bichos era a minha. A gente pode problematizar a questão deles serem ingleses, britânicos, e a Índia, na época deles, ser ali uma colônia britânica. Está, se não me engano, em vias de deixar de ser uma colônia britânica. Então, como colônia, a Índia era um local muito cheio de encantos e, ao mesmo tempo, de mistérios. Então, o Warren, ele vai tornar a Índia seu país, é o país do desconhecido, é o país... E ele vai começar a trabalhar imaginativamente com a Índia, mas o Lewis ele vai mais além. E aí, se você é esperto, já se ligou que a terra dos bichos, e aí eu não vou usar falar isso porque seria muita especulação da minha parte, é uma ideia muito semelhante ao que acontece com as Crônicas de Nárnia, onde a gente tem também uma terra de bichos. Então, a única conclusão que a gente pode chegar é que o Lewis sempre gostou de bichos. Em casa, certa feita, naqueles dias mais remotos, meu irmão levou ao nosso quarto a tampa de uma lata de biscoitos que ele havia coberto de musgo e decorado com galinhos e flores, para fazer dela um jardim de brinquedo ou uma floresta de brinquedo. Foi o primeiro contato que tive com a beleza. Lembra aquele brinquedo que eu falei anteriormente, que o irmão dele tentava fazer e tudo mais? Era essa caixinha de galhos, flores e de musgo. O Lewis, ele tinha uma percepção tão simples da vida, tão genuína, que ele contempla nessa simples brincadeira, nesse simples brinquedo, na verdade, ele tem ali a sua primeira experiência estética. E ele começa a se apaixonar pela beleza, pela alegria em si. E é uma busca que, infelizmente, percebe aqui que ele está na infância, ali com 7, 8 anos, mas em seguida a gente já vai ter uma grande desilusão com a morte da sua mãe. Se as experiências estéticas, olha que interessante, muita gente pensa que o Lewis ele foi condicionado pela sua família a ser cristão, mas não. Se as experiências estéticas eram raras, essa aqui foi a primeira experiência estética que ele teve com sua família. Mas se elas eram raras, as religiosas simplesmente não existiam. Ele era um cara que não foi condicionado religiosamente para ser quem ele se tornou. Ele tinha religião de uma forma muito formal, como eu já falei para vocês. Ele ia para a igreja para os sacramentos muito importantes, como um casamento, como um batizado, como um nascimento de criança e tudo mais, mas ele não era religioso. A sua família não era religiosa, embora professassem o anglicanismo. Exatamente. Ainda na infância pode trazer. Ele sofre com o luto. Ainda com 10 anos, como eu já falei para vocês na cronologia, o Lewis perde a sua mãe. E ele comenta sobre a perda da sua mãe o seguinte: fui levado ao quarto, onde minha mãe jazia morta, para vê-la como me disseram. Mas, na realidade, como imediatamente percebi, era para ver aquilo. Nada havia que um adulto pudesse chamar de desfiguração, salvo aquela total desfiguração que é a própria morte. O pesar foi superado pelo terror. Gente, imagina uma criança de 10 anos que tinha na sua mãe o seu grande porto seguro. No enterro, como era um costume clássico da Inglaterra, na época da Inglaterra, eu vou tratar a Inglaterra aqui, gente, como metonímia, tá bom? Porque isso aqui tudo aconteceu na Irlanda. Mas o Lewis, ele não é, nem pelos próprios irlandeses, que são tão nacionalistas, ele é reivindicado como autor irlandês. Porque os traços dele, como toda a sua obra foi escrita em Oxford, eu vou trabalhar como Grã-Bretanha, metonimizado pela Inglaterra, tá bom? Então, me perdoe se eu me referi à Irlanda como Inglaterra, mas eu estou falando ali no contexto da Grã-Bretanha. Era um costume britânico que todos contemplassem o defunto. Talvez ali por alguma ideia religiosa de contemplar a morte, se preparar para a vida, porque a vida culmina na morte, a vida caminha para a morte, mas eles pegam a pobre criança e mostram o rosto da morte, o rosto da pessoa que ele mais amava na vida. E ele comenta exatamente isso. A mãe não estava desfigurada, mas
A própria morte era a desfiguração. Ele não queria ter visto sua mãe, não queria ter contemplado a sua mãe naquela situação específica. Mas, guiado pelos outros, ele chega a essa imagem que talvez nunca mais tenha esquecido. Fato esse que gerou, digo só, a morte da sua mãe, gerou o seu primeiro desapontamento com Deus, que até então era um personagem que atuava nos bastidores. Ele fazia orações mecânicas e tudo mais, quando fazia, mas quando sua mãe estava doente, olha o que fizeram, que falaram com ele. Me ensinaram que as orações feitas com fé seriam atendidas. Assim, decidi-me a produzir, pela força da vontade, uma crença firme de que minhas orações pela recuperação de mamãe alcançariam êxito. E como julguei, então, consegui produzir essa crença. Quando ela, porém, morreu, mudei de tática e esforcei-me por acalentar a crença de que deveria acontecer um milagre. O interessante é que minha decepção não produziu consequências mais sérias. A coisa não tinha funcionado, mas eu já me acostumara com as coisas que não funcionavam e não voltei a pensar no assunto. Ensinaram para o garoto que a oração era um amuleto, então se você orasse com fé, tudo que você queria, Deus iria conceder. Deus não era o grande ser todo-poderoso, ele na verdade era um grande mágico todo-poderoso, na percepção dessa época que Deus tinha em sua vida. Então, ele começa a fazer tudo o que lhe ensinaram sobre Deus. Ah, Deus pode curar sua mãe, você deve orar porque sua mãe está doente. E ele orou ali com toda a fé, que ele conseguiu imaginar o que era fé, com todo afinco, mas ainda assim Deus não respondeu à oração desse garoto. E ele começou a se desapontar com essa figura divina. No campo de concentração, você já sabe que campo de concentração para Luiz não é exatamente o campo de concentração. Nos seus internatos da vida, ele comentou o seguinte sobre isso. Se em cada geração os pais sempre ou frequentemente soubessem o que acontece de verdade nas escolas de seus filhos, a história da educação seria muito diferente. Gente, ele não sofreu bullying normal, não. Ele comenta de histórias, de facções que existiam nos internatos, de castas em que os novatos eram oprimidos pelos veteranos, e como ele sofreu com tudo isso em todos os internatos que ele passou por sua vida. E ele vai comentar que, gente, os pais colocavam muita confiança e, mandavam seus filhos para o internato para serem criados. Ele foi jovem ali, quando a mãe dele morre, ele em seguida já é encaminhado para muitos internatos. Então, ele teve a sua infância, ali a sua segunda infância e adolescência, completamente moldada pela educação oferecida pelos internatos. E era completamente negativo no contexto britânico, como a gente está vendo aqui. Chartres é um dos internatos que ele vai. E finalmente, ele vai comentar que, pela primeira vez, ele começa a estudar de verdade. Porque até então era fugir de surras, fazer orações, a gente vai ver um pouquinho mais para frente sobre isso. Fazer coisas religiosas ali com as freiras, fazer outras coisas, mas conhecimento ele só vai começar a desenvolver quando ele chega em Chartres. Começam seus estudos de verdade e ele conhece o ocultismo e tem a sua consequente perda de fé, situando a gente cronologicamente entre os anos de 1911 e 1913. A vagueza e a natureza meramente especulativa de todo esse ocultismo começaram a se espalhar. Sim, a se espalhar deliciosamente. As rígidas verdades do credo. Tudo passou a ser objeto de especulação. Logo, eu estava, nas famosas palavras, trocando o eu creio por pensa que se. Eu estava desesperadamente ansioso para me livrar da religião. E por isso, um motivo que merece registro. Por um completo erro. E ainda creio ter sido um erro sincero. De método espiritual. Eu havia transformado a minha devoção particular num fardo quase intolerável. Gente, o que está acontecendo aqui? O Luiz, ele começou a teve uma professora que, escondido das superioras, começou a ensinar os meninos a raciocinar, começou a ensinar os meninos a ler livros para os meninos, livros que não eram permitidos ler, ela pegava da biblioteca e meio que fazia um tráfico de livros ali com ele.
E ele vai começar a conhecer os Rosacruzes, vai começar a conhecer aspectos do ocultismo que vão fascinando ele a priori. E ele vai começar a perceber que a religião, na formazinha quadrada que ele tinha conhecido, não era na verdade útil. E a crença não passa mais do que um pensamento que eu tenho a respeito de alguma coisa. Então, ele vai começar a desconstruir. Ele vai perceber, poxa, eu não preciso ser cristão. Todos me dizem que eu precisava ser cristão, mas, tipo, na Inglaterra daquele tempo, a grande rixa não era ateísmo ainda, na época no começo do século XX, não. A grande guerra que teve ali grande guerra entre aspas, né? A grande querela que teve ali na Inglaterra, perdão, na Irlanda, que vai causar o rompimento também, é religiosa. Uns queriam continuar católicos, outros queriam ir para o protestantismo. Ou seja, o cristianismo nunca entrou no foco da querela. Mas ele começa a questionar. Então, justamente, ele fazendo análise, obviamente muitos anos depois, porque a minha crença tinha sido transformada em devoção. Aliás, a minha devoção particular tinha se tornado um fardo quase intolerável. Pensa uma criança, gente, um adolescente que é obrigado a orar sempre antes de dormir. Sempre, sempre, sempre. Não importa se ele vai dormir às 2 da manhã. Não, ele está sempre sendo obrigado pela força da lei a orar. Ele vai comentar em uma das suas confissões, em Surpreendido pela Alegria, que ele estava orando, mas ele estava querendo dormir, já cochilando, mas com medo, porque tinha que terminar a sua oração, e ele queria se livrar disso tudo. Então ele vai se sentir muito aliviado, porque a religião estava se tornando um fardo intolerável. Então ele larga o cristianismo e fica muito feliz. O ateísmo, então, sentimental, é sublimado, é complementado por um ateísmo bem argumentado quando ele vai para Kirkpatrick. Como eu tinha dito para vocês, The Great Knock, o Marreta. Quando ele chega lá em Buchan, já mudado, tirado de Chartres para Buchan, ele vai ter a sua educação clássica. E o Kirkpatrick, ele vai começar a ensinar raciocínio, vai começar a ensinar filosofia para o jovem Lewis, vai começar a ler a Ilíada em grego para ele. Vai começar a trabalhar aspectos clássicos, é quando ele vai desenvolver toda a paixão pelo clássico que o próprio Lewis tem e demonstrou por toda a sua vida, em todos os seus escritos, a paixão pela mitologia nórdica. E tudo isso vai ser introduzido em Buchan, juntamente, por Kirkpatrick, juntamente com um golpe fatal à sua fé, quando ele é introduzido ao naturalismo e todas as teorias humanistas, que ele agarra e leva tanto para a guerra quanto para Oxford em seguida. Falando em guerra, eu disse ao meu país, você me terá numa data já fixada, mas não antes. Morrerei nas suas guerras, se necessário for, mas até lá viverei minha vida. Poderá ter meu corpo, mas não minha mente. Participarei das batalhas, mas não lerei sobre elas. O Lewis, ele foi para a Primeira Guerra Mundial. Ele defendeu o seu país, como seu pai tanto queria. O Warren já estava. O Warren passou muito mais tempo que o Lewis na guerra. Lembrando que o Lewis saiu da guerra só pelo seu ferimento muito ruim. Então, tipo, o cara quase morreu, uma granada explodiu perto dele. Então ele volta para casa, para ser cuidado e ali retoma sua carreira acadêmica. Mas o Warren, que se não me engano é mandado para o Japão, o irmão dele, ele vai fazer altas viagens, vai lá para o Oriente, enquanto o Lewis está vivendo a sua carreira acadêmica. O capítulo de Surpreendido pela Alegria, que menos tem detalhes, talvez um dos menores capítulos, eu não posso dizer isso com exatidão, é sobre a guerra. Porque a visão que o Lewis teve da guerra, talvez ali por alguma neurose de guerra, daria um estudo até interessante dos escritos dele, foi o que ele viveu. E essa frase, essa citação que eu acabei de ler para vocês, resume muito bem a perspectiva que ele teve da guerra. A guerra vai me ter no tempo que eu estiver lá. Até eu ir para a guerra, não pensarei sobre a guerra. Quando eu sair da guerra, a guerra sai de mim. E ele tinha percepções sobre poder, sobre violência, ele não era pacifista, mas ele raras vezes, embora tenha conflitos em Nárnia, mas ele raras vezes tocou no assunto Primeira Guerra Mundial.
na Segunda Guerra Mundial, a contribuição dele vai ser justamente para aplacar a dor da guerra no coração dos próprios soldados, ali a partir de suas palestras pela rádio BBC e nas famílias que ficavam lá. Mas, seguindo, e aí você vai achar muito interessante esse título aí, Conversão Literária, durante o período de guerra ainda, enquanto estava ali nas trincheiras, ele é mandado para as trincheiras, o Lewis, ele começa a ler. E ele tem contato com dois camaradas que são muito legais, muito bons literariamente, mas também muito perspicazes, que é o George MacDonald, de Fantasies, um livro muito interessante, mas muito pouco conhecido no Brasil, infelizmente. Eu conheço poucos estudos sobre Fantasies, para não dizer que eu conheço um. E o Chesterton, o J.K. Chesterton com O Homem Eterno. Essas duas leituras o Lewis vai fazer, e esse aqui é o comentário sobre Fantasies. Ele diz o seguinte: na profundeza das minhas ignomínias, na profundeza das minhas ignorâncias, na então inabalável ignorância do meu intelecto, tudo isso foi me dado sem questionamento, sem consentimento até. Naquela noite, minha imaginação. Tudo isso, gente, são as perspectivas naturalistas e ateístas que ele carregava de seu primeiro ano em Oxford e desde sua vida em Buckham. Naquela noite, minha imaginação foi, num certo sentido, batizada. Noite essa em que ele estava lendo Fantasies, tá? O restante de mim, não sem razão, demorou mais tempo. Eu não tinha a menor noção daquilo que me envolvera a comprar Fantasies. O George MacDonald, ele era um clérigo. Mas ele era um clérigo, ele tipo, é um padre, o cara era um cara religioso, ele tinha um ofício religioso, mas ele tinha um dom literário muito legal, tanto é que ele vira até um personagem do Lewis no Grande Divórcio. A gente vai falar sobre isso daí mais pra frente, numa das aulas que vão vir. E ele vai comentar, acho que é na citação seguinte, eu vou chegar lá, não vou adiantar não. Na leitura de Chesterton, como na de MacDonald, eu não sabia aquilo em que me estava enredando. O jovem, olha que interessante, gente. O jovem que deseja se conservar ateu ortodoxo não pode ser seletivo demais nas leituras. As ciladas estão por toda parte. Esqueci de colocar aqui na metodologia correta. Ou seja, o Lewis, quando ele entra em contato com Fantasies e com The Eternal Man, ele vai começar a ter suas pressuposições, seus pressupostos, seus pré-entendimentos alterados levemente. É como se a mente dele, a sua imaginação, fosse, num certo sentido, batizado. Não quer dizer que aqui, a gente poderia especular, dizendo que aqui começou a conversão dele, mas não é isso que ele vai dizer, porque o restante de mim demorou muito mais tempo. Isso aqui a gente está no período de guerra ali, de 1914, 1916, se eu não me engano, como a gente vê na cronologia. E ele vai comentar e vai começar a perceber com esses autores como a literatura tem a capacidade de incutir ideias, de transmitir ideias. Mas isso aí a gente vai falar melhor na aula que vem. Vamos seguir. Conversão concretizada, finalmente, em 1931, ele começa a conversar. Isso aqui não acontece em 31, tá? Isso aqui acontece em 31. Ele já vinha conversando, gente, no pós-guerra, no período pós-guerra de sua vida, quando ele vai para Oxford, ele faz muitos amigos em Oxford. E um de seus amigos é o Barfield, o Owen Barfield, se eu não me engano. Ele vai ali conversando com ele, trocando ideias por cartas, obviamente conversando também, de fato. E o Barfield vai começar a desconstruir a perspectiva espiritualista que ele tinha e também naturalista. E ele vai começar a observar que o teísmo faz muito sentido. Eu vou destacar aqui algumas citações dele. Por exemplo, primeiro, ele não se converteu ao cristianismo. Na verdade, ele teve uma relutância muito grande para chegar ao dizer-se cristão. Cristianismo, por exemplo, não estava imaginado na perspectiva de Lewis, nem tão cedo. Porque primeiro, ele vai se converter ao teísmo puro e simples, the mere theism. Ele vai se converter ao teísmo. Ele aceita, em determinado momento de sua vida, que um ser superior é necessário e que um ser superior existe para que tudo exista como é. O Lewis, gente, embora ele fosse muito imaginativo, como a gente está vendo, muito apegado à beleza, à alegria e a tantas questões estéticas, ele, para se converter ao cristianismo, que é o que a gente vai falar em seguida,
Em 1931, em conversa ali com o Dyson, o Hugh Dyson e o Tolkien, sim, o Tolkien de Senhor dos Anéis, ele resistiu muito, ele vai fazer análises ali históricas da veracidade dos evangelhos, ou seja, ele não só se convertia por sentimento, ele se converteu, aliás, porque ele de fato estava convencido daquilo que estava sendo mostrado para ele. E aí ele vai comentar sobre sua conversão, né? O seguinte: aqui, e somente aqui, em toda a extensão do tempo, o mito deve ter se tornado fato. A palavra, carne, Deus, homem, não se trata de uma religião nem de uma filosofia. É o resumo e a realidade de todas elas. O que o Lewis percebe quando é apresentado para o cristianismo? O Tolkien e o Dyson vai chegar para ele e vai dizer: Lewis, obviamente o grande resumo, tá, gente, da conversa. Lewis, o cristianismo é o mito verdadeiro. E aqui vale a pena a gente abrir um parênteses para falar sobre a perspectiva de mito. Mito não é na perspectiva de lenda, não é de histórias inventadas, não é. É mito de representação do mundo. Cada local, cada civilização tem os seus mitos. Mas o mito verdadeiro, esse o argumento de Tolkien, é o cristianismo. Porque faz muito sentido, e aí o Tolkien, enfim, vai dissertar muito sobre isso para o Lewis, Tolkien que era católico. E aí o Lewis vai finalmente se converter. E aí tem aí essa história do zoológico. Por que eu coloquei zoológico? Porque o Lewis, em Surpreendido pela Alegria, ele vai dizer que saiu dessa conversa com Tolkien. É interessante. E ele vai no dia seguinte ao zoológico, e quando ele volta, se perguntando, né? Cristianismo, mito verdadeiro, se é cristianismo de fato, é religião verdadeira? E ele comenta que quando ele volta do zoológico, ele já volta como um cristão. Esse dado vai ser colocado em questão pelo Alistair McGrath, mas não vai dar para a gente explorar muito aí. O Alistair McGrath vai dizer que não foi bem nesse período de tempo tão curto e que talvez a memória de uma autobiografia pode ali mascarar alguns fatores na nossa cabeça. Na cabeça do caso do Lewis. E aí, olha que interessante, gente. Ele vai comentar que, inclusive, não é esse daqui não, esse aqui vai ser do teísmo às terras de Nárnia. Mas tem, acho que é um capítulo desse livro que o McGrath vai chamar o Lewis do mais relutante dos convertidos. Porque o Lewis, ele relutava muito até aceitar alguma coisa. E por relutar tanto, que ele defendia tanto aquilo no que ele acreditava. E é isso que ele vai explicar nessa citação que eu destaco para vocês aqui. As coisas que defendo com mais veemência são aquelas às quais resisti por muito tempo, aceitando só mais tarde. Então, ele não era um cara simples. E essa imagem aqui, bonita, essa imagem bonitona que vocês estão vendo aqui do lado, era justamente a caminhada. Esse aqui foi possivelmente, tá? Não posso dizer com certeza, mas foi possivelmente caminhando por esse lago, ao lado desse lago, nessa paisagem tão bonita. Da saudade do Rio Grande do Sul, demais. Muito parecida com a geografia do Rio Grande do Sul. Que Lewis teve as suas conversas ali com Tolkien, conversas tão significativas para a sua vida. Pode seguir. E aqui, gente, percebendo toda a relevância, como a gente já mostrou para vocês na cronologia, Lewis se torna cristão em 31. E ele já começa a publicar em 33, 34, 35, 36, 50, 38 chega com Além do Planeta Silencioso. Em 50 chega com as Crônicas de Nárnia. O cristianismo é um dos grandes argumentos do McGrath. O cristianismo foi uma chave que virou na cabeça do Lewis, que o despertou para muitas realidades relevantes da vida. E talvez o Lewis, como a gente conhece hoje, não fosse tão grande se não tivesse vivido, obviamente é complicado citar isso, mas o cristianismo, a conversão dele foi um fator chave para ele ser como nós conhecemos hoje. Isso aqui são algumas dos seus livros de não ficção. Aí eu botei em inglês, mas, enfim, Abolição do Homem, O Negócio do Céu, Reflexões Cristãs, Trabalhos Coletados de Lewis, Primeiras e Segundas Coisas, Os Quatro Amores. Ele, inclusive, gostou tanto de George MacDonald que não só transforma ele num personagem, mas ele faz o prefácio do livro do Tolkien, que está publicado no Brasil pela Thomas Nelson. Inclusive, curiosamente, está publicado com o grande nome de C.S. Lewis.
Se você achar um livro desse do Lewis, navegando aí pela Amazon, não sei por onde é que você costuma comprar livros, e for uma capa azul, com uma figura branca, um rosto branco, cuidado, você não vai estar comprando livro do C.S. Lewis. Embora esteja com o grande nome C.S. Lewis, tá? Porque ele foi o prefaciador do livro. Mas o livro não é o Fantasies, mas é o livro do Jordan MacDonald, tá bom? Aqui, Deus do Banco dos Réus, seria observações no túmulo, no caso aqui, anatomia do luto, e escritos inspirados do Lewis. De não ficção ainda, The Joyful Christian, Mere Christianity, que é Cristianismo Puro e Simples em português, O Problema da Dor, vou citar só alguns para a gente poder analisar aqui, a gente já está indo para a parte final da nossa aula. Problema do Sofrimento, Reflexões em Salmos, e vão notando as datas, tá? Eu não consegui botar em ordem cronológica, mas só para a gente percebendo aí, tendo alguma noção. Severe Mercy, Surprised by Joy, em 55, O Peso da Glória, A Última Noite do Mundo, pode avançar. E aqui em ficção, que é o grande foco, afinal de contas eu sou doutorando em literatura, então a gente vai trabalhar mais um pouquinho aqui. Esses aqui, gente, são os livros de ficção e de poemas publicados por Lewis. O Lewis, ele vai publicar, aqui você pode ver que ele fez essa publicação aqui antes de sua conversão, Spirits in Bondage. Se eu não me engano, não foi traduzido para português. Se foi traduzido, a minha memória me traiu agora. Mas ele publicou pura curiosidade, sobre um pseudônimo de Clive Hamilton. Ele ainda não assinava como C.S. Lewis, como a gente tanto conhece. Mas aqui está as Crônicas de Nárnia, os 7 livros, e o período, ele escreveu 7 livros em 6 anos, Trilogia Espacial, O Grande Divórcio, O Regresso do Peregrino, Screwtape Letters, Carta de um Diabo ao Seu Aprendiz, Screwtape Letters, quem compra no Brasil já compra coladinho, né? E o Mal Danado, né? A Thomas Nelson traduziu o Screwtape como Mal Danado. O Mal Danado propõe um brinde, Carta de um Diabo, já li, até que tenhamos rostos ou faces, depende da sua tradução. A gente tem 2 editoras que trabalharam no Brasil com esses livros, então é possível que a gente tenha tanto uma versão quanto outra, tá? Se não me engano, você encontra até Mero Cristianismo em português, que tipo, você tem Mere Christianity, só que o mere, não passa tanto significado quanto puro e simples. O que é mero a gente não dá muito valor, tipo, é mera coincidência, é uma coincidência insignificante. Mas em inglês não. Por isso que a tradução, se não me engano, é da Gabriela Jorgensen. Ela vai trabalhar com Cristianismo Puro e Simples, que emplacou, muito bem emplacado, é um dos livros mais vendidos aí do Lewis em português. Pode avançar? E aí, gente, a gente já está indo, como eu tinha dito para vocês, caminhando para o finalzinho, a obra de Lewis e suas implicações. E aí a gente vai trabalhar com 3 slides, falando um pouquinho sobre o Lewis e seu impacto na teologia, na literatura e na filosofia. Ele é escritor ou é teólogo? E aí muitas coordenações, muitos programas, eles têm essa complicação. Porque o Lewis, ele é mais publicado por programas de teologia ou programas de literatura? E aí é interessante porque um acusa o outro, tipo, o de literatura, quem não gosta dele vai dizer que ele é teólogo, e o que é teólogo, que não gosta dele, vai dizer que ele é de literatura. E aí ele fica meio que navegando, embora navegue, de uma forma muito bem feita, ele conseguiu conciliar. Vocês vão ver aqui que ele vai iniciar um gênero de escritos teológicos que hoje em dia é muito, muito conhecido e consolidado por grandes autores iniciados por Lewis. Obra teológica mais influente do século XX, isso aqui é muito interessante porque a revista Christianity Today, Magazine, obviamente, ela vai nomear Cristianismo Puro e Simples como a obra de teologia mais influente do século XX. E isso, gente, era contra grandes teólogos, contra Karl Barth, contra Dietrich Bonhoeffer, contra, enfim, muitos teólogos de peso, e eles vão chegar lá e vão dizer, olha, professor de literatura, ele publicou a melhor obra de teologia, a obra mais lida de teologia do século XX. Isso aí vai deixar alguns teólogos, sabe, com ali dor de cotovelo, porque o cara era da literatura, deu umas aulas de filosofia, mas ele não era teólogo de fato, mas enfim, ele é aclamado aí pela teologia, embora não seja sua área primária de aprofundamento de especialização. E ele ampliou o gênero de literatura teológica com a teologia indireta. Como assim? Talvez você conheça teólogos da atualidade como D.A. Carson,
como o próprio Alistair McGrath, como o falecido agora há pouco, o Timothy Keller. E se vocês perceberem, o Timothy Keller, que a gente já pôde ler Deuses Falsos, por exemplo, um livro muito interessante, ele não vai trabalhar teologia como, por exemplo, claro, vou utilizar um paralelo muito diferente, como a Suma Teológica de Tomás de Aquino. Era natural que os livros de teologia eles fossem de teologia pesada e só teólogos tivessem acesso a ele. Mas o Lewis, quando ele chega a um cristianismo puro e simples, ele trabalha aspectos da teologia, mas numa linguagem tão popular, numa linguagem tão palatável e tão apetitosa para o público em geral, afinal de contas foram palestras, e todos os seus livros com viés teológico, os de não ficção, eles têm essa linguagem que fala com um público não especialista, que ele dá início a esse gênero, que hoje é tão aclamado por tantos escritores por aí. Uns muito bons, outros nem tanto. Anglicano, mas guia para a sala comum do cristianismo. O que isso quer dizer? Que o Lewis, ele não estava tentando converter pessoas para o anglicanismo. Se você for ler Cristianismo Puro e Simples, ele não vai tentar convencer você de que a religião anglicana é a correta, que a católica é a correta, que a presbiteriana é a correta. Não. Ele vai tentar levar você para a sala comum do cristianismo. Ele vai pegar as crenças cardeais e vai introduzi-las de uma forma magistral. E é interessante que ele comenta no prefácio de Cristianismo Puro e Simples que ele mandou o seu livro para 3 líderes religiosos diferentes. E cada um disse, olha, você deve caprichar mais nessa parte. O presbiteriano, o calvinista disse, você deve falar mais sobre predestinação. Ou seja, cada um tentou ali puxar a sardinha para as suas doutrinas particulares, mas o Lewis tentou deixar mais isonômico possível. As percepções teológicas, e aí algumas percepções teológicas dele mais profundas, não vai dar tempo da gente trabalhar cada uma, mas ele acreditava, por exemplo, no próprio cristianismo puro e simples, na geração eterna, de que Cristo não foi criado, mas gerado, uma percepção católica muito conhecida. Ele acreditava no intervalo ativo, e isso aqui ele vai deixar mais claro, a gente vai ver, quando for falar de Além do Planeta Silencioso, tipo, intervalo ativo. O que é intervalo ativo, gente? Intervalo passivo. Intervalo passivo fica melhor de entender. Quando você pega Gênesis, primeiro livro da Bíblia, do capítulo 1, no versículo 1, você tem, no princípio criou Deus os céus e a terra. No verso 2, vai entrar no primeiro dia, então disse Deus, haja luz. Existe uma corrente teológica que argumenta que há um grande intervalo entre esse verso e o segundo. Eles acreditam no intervalo passivo. Deus esperou. Deus cria, e aí são os criações da Terra Velha. Deus cria, Deus sai, muito tempo depois, Deus retorna e Deus diz, haja luz. Esse é o intervalo passivo. O Lewis, ele vai propor, no Além do Planeta Silencioso, um intervalo ativo. O que é um intervalo ativo? É que nesse período, Satanás é lançado à terra, enfim, que existem coisas acontecendo nesse período. Enfim, mas não vamos deter nesse ponto, nesse momento. E ele acreditava que todos os homens são eternos e cada um, portanto, na imortalidade da alma, a alma é imortal. Então a gente tem que resolver onde vamos passar a nossa eternidade, se com Cristo ou sem Ele. E aqui uma citação breve da Christianity Today sobre o Lewis. De longe, C.S. Lewis foi o autor mais popular. E Cristianismo Puro e Simples, o livro mais citado mais vezes. De fato, nós podemos incluí-lo ainda mais nos trabalhos de Lewis. Poderíamos incluir ainda mais trabalhos de Lewis. Mas, finalmente, nós temos que dizer, calma, suficiente. Dê aos autores uma chance. Ou seja, gente, o cara, de fato, é muito bom. Eu estou muito suspeito para falar sobre isso. Pode avançar. A obra de Lewis na filosofia, gente, o Lewis ele vai ter um trabalho mais curto na área de filosofia. Ele não vai se explorar tanto quanto outros autores, mas ele vai trabalhar o amor nos 4 amores, o naturalismo. O que é naturalismo e sobrenaturalismo? Ele vai estar trabalhando no livro Milagres, esse livrinho aqui, que tem uma grande história por trás dele, que é a história com a Elizabeth Anscombe, que a gente vai falar no dia que for falar sobre milagres, vamos explicar melhor. Mas aqui, amor, naturalismo e conhecimento. Ele vai também estar atrás de teorias do conhecimento. O que é conhecer, epistemologia? O cara era fera. Ele propõe o trilema de Lewis no Cristianismo Puro e Simples, que é utilizado ainda hoje
O que o trilema vai propor? A gente vai ver melhor no Cristo Puro e Simples, né? Mas ou Jesus era um mentiroso, um lunático, ou ele era realmente o Filho de Deus. Ou seja, você não pode crer que Jesus era um grande mestre da moral. Por quê? Se Jesus era um grande mestre da moral e mentiu, então Jesus era um mentiroso. Então, Jesus disse que era o Filho de Deus, mas você não acredita que ele é Filho de Deus. Então, Jesus era um mentiroso. Jesus disse que era Filho de Deus, mas você vai dizer, mas era viagem na cabeça dele. Então, você vai ter que dizer que era um lunático. Agora, se você disser que Jesus era um grande psicólogo, que Jesus era um grande mestre, que Jesus era um grande líder, que era um grande mestre da moral mesmo, você não vai poder negar que ele é mentiroso, lunático. Você vai ter que admitir que se ele tem características boas, ele também vai ter que ser o Senhor. Esse é o conhecido trilema de luz, a gente vai explicar mais pra frente. Isso, nada se pode considerá-lo nada mais, exatamente. Cristo é ou isso, ou isso, ou isso. Não se pode fugir desse trilema. Ele vai propor no seu livro A Abolição do Homem, inclusive é o livro que eu estou analisando no doutorado, juntamente com Além do Planeta Silencioso, o nosso corpus aí da nossa tese, que está sendo aí desenvolvida. E aí ele vai desenvolver o argumento da moral para a existência de Deus. Esse argumento da moral foi muito explorado por filósofos da atualidade. Por exemplo, William Lane Craig, o Alvin Plantinga, o Norman Geisler, enfim, muitos outros filósofos cristãos, eles vão abordar o argumento da moral. A gente vai ter uma aula também só sobre a abolição do homem para falar sobre ele, como esse argumento da moral comprova a existência de Deus. O Craig, o William Lane Craig, ele inclusive vai comentar que esse é o argumento mais forte no seu livro Em Guarda. Ele vai trabalhar o problema da cosmovisão e crença naturalística. Ele vai comentar em Milagres que o naturalismo ele não se sustenta e vai fazer isso de uma forma muito interessante. Ou seja, o camarada de fato deu grandes contribuições e trabalhou especificamente com a filosofia. Mas na literatura, que, como eu já disse mais de uma vez, é o nosso foco aqui. O Lewis, ele teorizou sobre literatura, ele fez um livro de crítica literária, que é justamente o Sobre Histórias, que é uma de teoria, e Um Experimento em Crítica Literária, da capinha roxa, que está disponível aí também. Gente, o cara vendeu tanto. Se você junta ele e o Tolkien, você vai ter aí, acho que em geral, meio milhão, é? Não, aqui é tipo 100 milhões de cópias vendidas. Isso aqui é um dado atualizado da Amazon. O cara tem mais de 100 milhões de cópias vendidas de seus livros. Ou seja, o cara escrevia muito. Não só escrevia muito, como escrevia muito bem. Ele é um autor muito consolidado. E ele vai compor, juntamente com os Inklings, que são um grupo de seus amigos, que a gente vai estar falando mais pra frente também, a Renascença Literária Cristã. Os Inklings, Lewis e seus amigos, eles costumavam se reunir, tipo, um dos primeiros grupos literários a surgir no mundo. E eles começavam a surgir a se reunir para discutir ideias. E aí o Tolkien chegou com um capítulo de Senhor dos Anéis, Sociedade do Anel. E aí o Lewis chegava com o livro Além do Planeta Silencioso. E aí chegava o Hugh Dyson com o seu outro livro. E aí eles se reuniam para tomar alguma coisa e conversar. E ler poesia. O Lewis vai comentar, se eu não me engano, no Surpreendido pela Alegria, que às vezes eles se reuniam e aí e perguntavam, poxa, ninguém tem nada para ler. E aí um não gostava da literatura do outro, dava um pitaco. O outro, eu acho que isso aqui precisa melhorar e tudo mais. Enfim. Os Inklings colaboraram muito com a formação da Renascença Literária Cristã. Os caras se sentaram e disseram, gente, tem tanto livro de ficção científica, tem tanto livro de fantasia, mas esses livros têm pressupostos que a gente não concorda. Então vamos fazer o seguinte, vamos produzir. E aí eles começaram a produzir. E aí sai a trilogia cósmica, e aí sai, enfim, tanto livro bom. E aí livros, portanto, com a literatura com viés cristã, mas na pegada apologética, para ensinar o que é e também para rebater algumas críticas. A Elizabeth Anscombe, como eu já falei para vocês, mas vou dar só um tip, só um parêntesezinho, ela vai fazer uma pesada crítica no clube socrático de debates filosóficos que o C.S. Lewis mantinha, se eu não me engano, em Oxford ou em Cambridge. E ela vai fazer uma crítica tão pesada ao Lewis,
que ele, depois dessa crítica ao seu livro Milagres, tá? Ele vai revisar alguns capítulos de Milagres e publica um livro revisado, mas depois disso ele não se dedica mais a livros de não ficção de filosofia, livros de não ficção apologéticos. E ele começa a publicar as Crônicas de Nárnia. E aí muita gente vai dizer que a Enscombe traumatizou ele. E ele não quis mais escrever não ficção e foi para ficção para lidar com criança. Mas, muito pelo contrário, porque até anteriormente ele já tinha escrito a sua ficção científica, a trilogia cósmica, que já tinha sido toda publicada. E ele escrevia contos de fada para todos, gente. Ele não estava só com criança na mente. Ele escrevia e recebia muitas cartas de senhoras que liam as Crônicas de Nárnia. A própria Joy o conhece por sua produção. Enfim. E ele não, diferente, e a gente vai falar sobre isso também, se eu não me engano, na próxima aula, ele não compunha os seus livros por suas motivações cristãs. Ele não pensava, vou fazer um livro que trate sobre o sacrifício de Cristo, o leão, a feiticeira e o guarda-roupa, vai ser isso. Não. Ele, confessadamente, escrevia por imagens. Ele tinha uma imagem. E Nárnia surgiu a partir de uma imagem de um fauno caminhando com muitas bolsas. E aí é justamente a primeira imagem do livro As Crônicas de Nárnia, do segundo livro das Crônicas de Nárnia, mas cronologicamente o primeiro, depois a reorganizaram. Enfim, vamos falar sobre isso melhor. Mas do filme, o filme começa justamente com o fauno carregando, quando mostra a primeira imagem de Nárnia. Trabalho com grandes temas, e aí na sua literatura ele vai trabalhar poder, ética, sacrifício, amizade, orgulho, e como tudo isso converge para uma percepção adequada do nosso mundo. Ele vai estar trabalhando ali com cosmovisão, assim como Fantasies, assim como The Eternal Man, de Chesterton e do MacDonald, moldaram ele quer proporcionar para o povo do seu tempo uma experiência semelhante que ele teve. Renascimento do Maravilhoso, junto a Tolkien, eles vão estar proporcionando aí Tolkien com a sua Terra-média, e ele com Nárnia, e com o Perelandra, com a Lenda do Poder Silencioso, enfim, ele vai estar proporcionando aí uma nova roupagem para tanto a literatura de ficção científica como a literatura maravilhosa, a literatura de contos de fadas e de contos de outros mundos. Por fim, C.S. Lewis, ele foi um homem de seu tempo e à frente dele. Ele não se adequou à percepção de guerra, mas ele lutou na guerra. Mas mesmo na guerra, mesmo em meio ao naturalismo, mesmo em meio às filosofias humanísticas, em tanta ebulição, ele, juntamente com seus amigos ali, vão tentar diminuir essa ebulição para colocar uma cosmovisão cristã na literatura que eles começariam a produzir. Ele contribuiu para muitas áreas do conhecimento, sendo reconhecido por diversas delas, como a gente já falou, e a sua literatura é uma representação também de sua vida, como ele fez confessadamente no Regresso do Peregrino. Ele tenta proporcionar com seus escritos a experiência de vida para que que ele teve, para que todos os seus leitores conheçam assim como ele e sejam surpreendidos pela alegria. Um ponto fora da curva em seu tempo, teologicamente, literariamente e filosoficamente. Então, gente, essa é a nossa primeira aula. Só uma explicação bem generalística do que a gente vai estar vendo, de quem, tipo, agora você não vai chegar desconhecido para a próxima aula e para as próximas aulas. Quem era Lewis? Como foi a vida dele e tudo mais. Agora você já sabe quem é um cara. Só não chamei de Jack, tá bom? Se quiser chamar, não tem problema não. Eu não vou chamar porque eu estou aqui dando aula, enfim. Mas esse é o C.S. Lewis de tantos livros, de tanta literatura que a gente conhece e tem à disposição.